Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Carmen pergunta como ele acreditou em tamanha estupidez e se é tão ingênuo assim. Carmen diz que Almerinda foi vê-la para dizer que sentiu muita alegria por seu filho ter morrido e despreza todos os Bouvier. Carmen pergunta a Augusto que se o que o cafajeste do Ramiro disse for verdade, então quem é pai do seu filho? Augusto diz que Rogério Arango. Carmen fica chocada. Augusto diz a Carmen que ela mesma mencionou Rogério inconsciente. Carmen chora e diz que fez isso porque estava debilitada, tinha uma confusão em sua mente. Carmen diz a Augusto que ele está procurando um pretexto para se desfazer dela, que não dará mais filhos a ele. Augusto pergunta como ela sabe disso. Carmen diz que Almerinda disse. Ramiro vai a um bar com Antônia e a embebeda. Ele seduz a moça para aceitar ficar com ele. Paloma chega em casa furiosa e chama a avó de mentirosa porque disse que seu pai estava morto. Ramona pergunta quem a disse isso. Paloma diz que foi Ramiro. Ramona reclama com Paloma por ter falado com esse homem. Augusto começa a beber. No dia seguinte, Ramiro acorda e se veste depois de ter passado a noite prazerosa com Antônia. Antônia pergunta quando ele dirá à patroa dele que eles são namorados e irão se casar. Ramiro ri e debocha de Antônia depois de ter conseguido o que queria, que era ficar com ela na cama. O nojento a chama de qualquer por aceitar se meter na cama com quem queira. E ela fala que foi sua primeira vez com ele. Antônia chora e chama Ramiro de desgraçado por haver a enganado. Augusto dorme no escritório e acorda na ressaca depois de ter bebido todas a noite. Antônia vai trabalhar na cozinha da casa de Almerinda. Almerinda demite Antônia porque à noite ela passeou com Ramiro pelo povoado e soube que ela esteve num bar a noite toda com ele. Antônia suplica que Almerinda não a demita, não a expulse, porque precisa muito do emprego. Almerinda pergunta o que houve entre ela e Ramiro, porque viu ele saindo às 6 da manhã da fazenda. Antônia diz que Ramiro a pediu em namoro, prometeu que se casaria com ela, a enganou. Almerinda diz a Antônia que além de imoral, ela é uma tonta. Antônia pede que Almerinda suplique que Ramiro se case com ela, depois do que houve entre eles. Almerinda diz a Antônia que é melhor ela ficar sozinha do que com esse cafajeste. Almerinda diz a Antônia que vai guardar o segredo dela, mas ela precisa se comportar como uma senhorita decente. Ramiro chega à processadora. Carmen chega lá com a carabina e diz que falou que iria matá-lo e vai cumprir. Ramiro tira a espingarda das mãos dela e a ameaça caso faça isso novamente. Ela o chama de maldito e jura que irá matá-lo. Dolores diz a Augusto que ficou sabendo que Carmen foi a processadora do Zarango e quase assassinou um empregado com a espingarda e ficou caída lá no chão, muito mal. Augusto vai à processadora buscar Carmen e a leva no seu cavalo. Augusto pergunta a Carmen como se atreveu a ir lá na processadora tentar atirar num trabalhador. Carmen diz que queria matar Ramiro Mendonça pelo rolo que ele inventou. Carmen diz a Augusto que ele está perdendo a confiança nela por causa desse homem. Augusto diz que ela está se comportando como uma desequilibrada. Augusto diz que ela precisa se recuperar completamente e precisa regressar ao centro de saúde. O doutor examina Carmen e a vê com muita febre e diz que ela pode ter uma infecção devido à ferida aberta. Carmen pede que o doutor diga a Augusto caso ele pergunte que ela não estava grávida dele antes de se casar com ele. Branca parabeniza Dolores pelo casamento com Braulio, mas diz que Elisa sentirá muita falta dela quando sair da casa. Edmundo diz a Augusto que Carmen se sentirá melhor ficando ali na casa com a família. Edmundo diz a Augusto que Carmen está mal por ter perdido o bebê e que não poderá ter mais filhos e por isso tentou atirar naquele homem. Augusto pergunta se o bebê se adiantou pelo acidente ou se estava no tempo de nascer. Edmundo diz que tudo se precipitou devido ao acidente. Braulio encontra Antônia na porta da igreja. Ela diz que quer falar com o Padre Lupe. Braulio diz que veio procurar o Padre Lupe para falar com ele de seu casamento com Dolores. Chorando muito, ela deseja felicidades a ele e Dolores. E está de saída. Braulio pergunta se ela tem algo e se pode ajudá-la. Antônia abraça Braulio e dá um beijo na bochecha dele. Dolores chega ali, flagra tudo e dá um tapão em Antônia e diz a Braulio que se pensou que poderia enganá-la, está muito enganado. Ele pede para explicá-la o que aconteceu, mas ela não quer explicação e diz que ali está terminado o compromisso deles. Augusto visita Almerinda e ameaça ela de não se meter com sua família.
Ela diz que é isso que quer, não quer ter nada a ver com eles. Ele pergunta por que ela foi ao centro de saúde e diz a Carmen que ela não terá mais filhos. Almerinda diz que pensou que isso não era um segredo. Augusto pergunta por que ela se mete com sua esposa e sua filha, porque elas não têm culpa do que Stefania e Rogério fizeram. Augusto acusa Almerinda de ter mandado Ramiro dizer a ele que o filho que Carmen esperava dele não era dele, e sim de alguém muito próximo dele, que não poderia reclamar. Almerinda diz que não sabe disso, do que ele está falando. Augusto a chama de mentirosa e hipócrita. Augusto diz que Rogério pode ter sido culpado pela dor que eles estão vivendo. Dolores anda pelo povoado e chora. Ela vai buscar Elisa na escola. Ramiro reclama com Malu por ter ajudado Carmen e recorda a ela que todos devem cumprir suas ordens. Malu diz que ele não é dono da processadora e não tem direito de humilhar as pessoas e é um oportunista que se aproveitou da morte de Rogério para se aproximar de Almerinda. Malu ainda diz ao canalha que ele está enganado se acha que Almerinda vai olhar para ele como homem. Ramiro diz que no momento que quiser pode se casar com Almerinda Arango e as mulheres são muito estúpidas quando se apaixonam. Almerinda chega ali e chama Ramiro de estúpido por pensar que ela pode olhar para alguém como ele. Ela pergunta quem ele pensa que é. Ramiro tenta se explicar, mas o trouxa acaba sendo demitido por Almerinda. Ramiro vai atrás de Almerinda e suplica pelo perdão dela, quase chorando. Almerinda diz que é incrível que ele tem tão pouca dignidade e fala que irá pensar em dar outra oportunidade para ele. Na fazenda Arango, Almerinda proíbe que Ramiro ponha o nome de Antônia na boca de todo o povoado, e entre eles não houve nada, e é isso. Ela diz que não irá obrigá-lo a se casar com Antônia, porque ela não merece um cafajeste como ele. Almerinda pede que Ramiro a esclareça uma coisa, porque Augusto veio a reclamar que supostamente ela mandou ele dizer que ele não é pai do filho que teve com Carmen. Ramiro diz que não disse que ela o mandou. Almerinda pergunta se ele estava falando de Rogério. Ramiro diz que estava falando de um empregado que já foi embora dali do povoado. Almerinda diz que gostaria que a família Bouvier fosse embora dali. Ramiro diz que faz tudo o que ela pedir. Ela pergunta se ele tem certeza. Anoitece. Ramiro cumpre as ordens de Almerinda e espalha gasolina por toda a plantação de Augusto. Depois, um nojento infeliz incendeia a plantação de pimentas dos Bouvier Castagnon. Todo o local se consome pelo fogo. Ramona vê a plantação de Augusto queimando. Mais tarde, Augusto vê que sua plantação foi toda destruída. Os empregados dizem que fizeram de tudo, mas não puderam apagar o fogo, e toda a plantação foi perdida. Augusto fica triste e diz a Lúcio que tudo foi perdido. Ele fala que não importa, já que aquela plantação era de Stefania e do pai dela, e esse incêndio é o sinal de que ele tem que cortar pela raiz tudo o que tem a ver com ela. Braulio diz a Dolores que foi à igreja falar com o Padre Lupe que eles iriam se casar. Dolores diz que iriam, mas não vão mais. Dolores manda ele ficar com Antônia. Braulio pergunta a Dolores o que ela tem e por que está procurando pretextos para terminar com ele. Ela segue com ciúmes de Antônia e diz que não quer se casar mais com ele. Augusto, tomado pelo ressentimento, pega todas as fotos de Stefania que estão na casa, coloca em uma lata e taca fogo em tudo. Elisa fica triste e decepcionada com o pai ao ver ele queimando as fotos de sua mãezinha. Elisa vai para o seu quarto e beija seu amuleto e se lembra quando Damião comprou com ela na casa de Ramona. Ela se recorda de quando seu melhor amigo foi embora e diz: "Você sempre será meu melhor amigo." No dia seguinte, Elisa, Gael e Paloma correm pelas plantações e vão para o lago nadar. As três crianças pulam na água. Os dois disputam quem aguenta mais mergulhando. Paloma nada e sai adulta. Gael é o segundo a sair. Eles veem que Elisa ainda não saiu e novamente vai ganhar deles. Elisa nada e logo aparece na pele da grandiosa e maravilhosa Angelique Boyer. Elisa ganha e é a última a sair do mergulho, e os anos se passam e começa uma nova fase em Abismo de Paixão, agora com os personagens já adultos, viu gente? Elisa diz que ganhou novamente dos seus amigos. Gael diz que ela faz algo para ser sempre a última a sair da água, porque não é possível. Elisa sobe nas pedras e torce seu vestido e começa a se secar. Elisa diz aos amigos que eles não aguentam nada debaixo d'água. Ela comenta que Damião está perdendo, não estando com eles, mas que prometeu que sempre será amigo deles. Eles se vestem e estão de saída. Elisa dá bom dia para Dolores e elogia a deliciosa comida para o café da manhã. Elisa diz que vai ir ao cemitério levar flores para a mãe. Carmen pergunta a Elisa aonde ela vai. Elisa diz que vai comprar algumas flores nesse momento para sua mãe, e hoje é o aniversário da morte dela.
Carmen diz que tinha se esquecido disso. Gael trabalha com Augusto na plantação de pimenta do senhor. Elisa anda pelo povoado e se encontra com Paloma. Elisa chama muita atenção do povo da cidade. Augusto chega em casa mais cedo e diz a Carmen que não se sente bem. Carmen questiona se é porque hoje é o aniversário da morte de Stefânia. Augusto diz que nessas alturas ninguém lembra dela. Carmen acusa Augusto de estar obcecado pela lembrança de Stefânia. Augusto diz à víbora que é ela quem está obcecada por viver mencionando Stefânia. Ele diz que já está farto por ela continuar com a mesma ladainha de sempre. Carmen manda ele ir para o escritório, se embebedar, que é a única coisa que faz. Augusto começa a beber. Elisa coloca flores no túmulo de sua mãe. Paloma diz à amiga que ela nunca deixa de trazer flores para Estefânia. Elisa diz que cada semana muda as flores, e mesmo ter passado tanto tempo, tantos anos, sente muita falta de sua mãe. Paloma pergunta à amiga se lembra de como era Estefânia fisicamente. Elisa diz que sim, não tem como esquecê-la e tem ela presente, mesmo que seu pai tenha queimado as fotos dela. Elisa diz que não acredita que sua mãe enganou seu pai e para ela foi a melhor mãe do mundo. Elisa e Paloma saem do cemitério e acabam encontrando Almerinda. Almerinda diz a Elisa que se soubesse que iria encontrá-la ali, teria vindo mais tarde. Elisa diz que pensa o mesmo. As moças saem. Lúcio diz a Branca que não nasceu para trabalhar na tenda de confecções dela. Branca diz que está cansada de ouvir as queixas dele por todos esses anos e ele continua obcecado pela processadora do Zarango e garante que não irá obrigá-lo caso não queira trabalhar com ela na loja. Betânia, fofoqueira como sempre, vai à casa de Almerinda. A mulher engraçada pede a Almerinda que dê um trabalho para o seu filho Henrique para trabalhar na processadora. Almerinda pede que Betânia mande ele ver Ramiro. Betânia diz que ele já foi ver Ramiro, mas Ramiro não aceitou, já que não precisava de engenheiros na processadora. Almerinda diz que vai falar com Ramiro para contratar o filho dela. Betânia agradece. Elisa trabalha com a madrinha na confecção. A senhora comenta sobre a discussão que teve com o Lúcio. Elisa diz que eles logo irão se acertar. Ela fala que levou flores para sua mãe e precisamente hoje tem ela na cabeça, mas que nunca. Ela diz que perdeu sua mãe há muitos anos e de alguma maneira também perdeu seu pai. Dolores pergunta a Carmen se vai descer para almoçar, porque se for irá ficar sozinha, já que Elisa saiu e duvida muito que Augusto irá querer comer com ela. Carmen sabe como Elisa é e nem quer falar sobre a sobrinha. Paloma diz à avó que foi em muitos lugares e não encontrou trabalho, infelizmente. Ramona pede que ela não se desespere, pois logo encontrará algo. Ramona sabe que sua neta gosta de Gael. Ela diz que ele é apenas seu amigo. Gael almoça com Padre Lupe e comenta sobre o trabalho na plantação com Augusto e do cultivo das pimentas. Carmen vai à processadora Arango se encontrar com Ramiro. A Cascavel seduz Ramiro e pede que ele convença Almerinda em algo, porque precisa que a processadora do Zarango compre a produção dos cultivos do seu marido. Ramiro diz a Carmen que ela poderia estar casada com o homem mais poderoso e rico do povoado, mas acabou com o mais medíocre, que nem a satisfaz como mulher, que é Augusto. Carmen pergunta se ele fará isso para ela.